Sejam muito bem-vindos, galera, para mais um podcast, o AdviceCast. E hoje eu vou entrevistar uma Advice, uma pessoa que já está conosco aí um tempo. E não é nem contadora, nem advogada, ela trabalha no comércio exterior. Achei muito interessante trazer a história dela e vai trazer muitos insights. Estávamos discutindo aqui até nos bastidores e tem muito assunto interessante que eu confesso para vocês que vocês vão gostar de ouvir essas histórias aí. Mas deixa eu deixar ela se apresentar. Rosana, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história aí para nós, se apresenta para a galera e obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho, trocar um pouquinho e espero atender as expectativas, né? Porque não sei se eu vou ser tão interessante assim para vocês. Com certeza vai ser. Ó, olha o currículo da mulher. Graduada em letras, secretariado, executiva bilíngue, com sólida experiência no comércio exterior, secretariado, executiva de empresas nacionais e multinacional. Atuou diretamente com alta gestão, desenvolvimento, enfim, é um currículo imenso aqui. Rosana, quem é a Rosana? Qual foi essa batalha tua aí? Conta um pouquinho. Onde começou essa jornada? O currículo é grande porque eu já sou velha. Ó, vou te pedir até para você falar um pouquinho mais próximo, que talvez vai dar um problema no áudio aí. Vamos lá. Vou chegar mais próximo. Então bora, aqui. vamos lá. Quando a gente tem muita história, é porque a gente viveu bastante. Então já tem bastante história para contar. E vai ver muito ainda. Mas de fato, eu comecei minha vida profissional já trabalhando em multinacional. Tive a oportunidade de trabalhar com bandeiras diferentes, então trabalhei primeiro trabalho meu foi numa empresa argentina, uma companhia aérea, depois eu fui para uma empresa francesa, depois eu trabalhei com anos e depois com um inglês junto com o italiano, quer dizer, uma ONU, assim, né? Várias empresas diferentes, gestões diferentes também, porque as culturas são diferentes. E eu me sinto bem privilegiada porque eu passei por fases muito diferentes até na questão da tecnologia. Antes os sistemas não eram implantados, imagine, WhatsApp, né, smartphone, essas coisas a gente não tinha. Mas eu me sinto assim bem privilegiada por ter passado essas fases e isso de fato contribuiu bastante, né? Que legal, que bacana. Rosana, agora me diga uma coisa aqui. Inclusive, galera, é muito legal vocês ouvirem essa história, porque a gente fala muito de contabilidade hoje, muitas pessoas que seguem aqui a gente, acompanham, são contadores, advogados, tributaristas, e a gente fala-se hoje, né, já não de o serviço específico, a gente fala de ecossistemas, de hub de negócios, então essas conexões que são criadas é muito importante. E a Rosana hoje é um dos pilares hoje do Advice nessa parte do comércio exterior. Acho que só tem você, né, Rosana? Acho que lá, pelo que eu sei. Acredito que sim, mas eu sempre me classifiquei ali como um sapo de fora, né? Porque não sou contadora, não sou advogada. Mas que tá envolvida. Eu gosto de me envolver porque quando eu vou muito a clientes, eu visito muitas indústrias, eu gosto muito, eu sou chão de fábrica, né? Vim de empresas de indústrias. E a gente escuta essas histórias do empresário e daí você fala, opa, eu não sei fazer isso, mas eu conheço quem pode ajudar. E aí eu vou para o grupo e pergunto algumas coisas, indico também. Então, isso de fato tem enriquecido muito. É uma troca, né? Bom. Isso é muito legal. Rosana, quando você falou que você iniciou ali na sua multinacional, isso é interessante, né? Porque acho que todo mundo, quando quer começar a trabalhar, é um grande sonho trabalhar na multinacional. E eu já ouvi também falar assim, é um sonho para entrar e um pesadelo para sair. Eu creio que são fases da vida da gente. Quando nós somos mais novos, a gente de fato sonha com nomes grandes de empresa. Você não vai querer trabalhar no Mané da esquina. Você quer currículo, né? Você quer currículo e você fica pensando nos benefícios que uma multinacional de fato pode proporcionar diferente de uma empresa familiar brasileira. Então, creio que a porta de entrada, você vai aprender muitas coisas, mas se o jovem que é bem orientado, ele vai entender que ele não pode, assim, ter uma expectativa muito alta, porque da mesma maneira que eles são grandes e podem remunerar muito bem, ter bons benefícios, quem é você numa multinacional de 15 mil funcionários? Quem é você na fila do pão, como dizem? É verdade. Então, você talvez não está perto da alta liderança para poder fazer sugestões.
Eu brinco que também você traz mudanças ou traz sugestões para mudanças e é fazer curva em transatlântico. Uhum. Demora muito. Aí, quando eles aceitam o projeto, o que acontece? Troca a equipe, troca o board, troca todo mundo e você tem que começar tudo de novo. Então, tudo na vida tem prós e contras. Por isso que o jovem que começa numa multinacional é muito bom para aprender muita coisa. E depois ele vê se ele quer continuar essa carreira lá ou se ele quer contribuir com outras empresas menores. Eu fiz essa decisão. Uhum. Eu fiz conscientemente essa decisão. Por quantos anos você ficou? Nessas Nesse empresas? jogo aí, Eu tive meu segundo filho. Tá. Porque aí sim, sou mulher, né? Sim. Nós quisemos priorizar a família, a carga horária que eu tinha, a cobrança. Era muito difícil de eu lidar com as duas coisas e com duas crianças Sim. pequenas. Então, em família, eu e meu esposo decidimos que eu ia dar um tempo. E logo em seguida já me fizeram uma oferta para eu trabalhar meio período, uma coisa que praticamente não existia naquela época, então eu consegui coordenar. E foi assim daí que eu comecei a me aproximar de empresas menores, empresas familiares, e eu entendi um pouco. Hoje, lógico, eu processo de outra maneira, mas hoje eu entendo que o empresário brasileiro, ele é muito sozinho, ele é muito solitário. Para ele trocar no mesmo nível, no mesmo registro, ou ele tem um sócio, ou ele vai ter que recorrer a consultorias ou assessorias, e aí vai ser... É um mundo solitário, né? Muito solitário. E eu tenho visto um empresário extremamente cansado, porque agora eu estou em dois extremos. Com essa jornada que eu comecei de atender pequenas empresas, eu comecei já no comércio exterior, mas eu comecei através de uma trade. Eu comecei a trabalhar numa trade muito grande do Espírito Santo. E eles tinham escritório aqui em São Paulo e em Campinas. E eu comecei eles pressionando e me dando aquelas listas geladaças, assim, que eu nunca bati na porta de cliente. Eu tenho um maior pavor de fazer um negócio desse. Mas eu bati na porta de um cliente, porque tinha que cumprir a meta. Eu acho que a criatura me atendeu e falou assim, pelo amor, deixa eu atender essa criatura aqui, porque eu insisti... Tá enchendo o saco. Muito. Fui atendê-lo e fiz o primeiro processo para ele através do Porto de Vitória, tinha os benefícios, estou falando de ano de 2007, bastante tempo. Legal. Este senhor que me atendeu, da indústria têxtil, lá de Americana, ele me abriu portas, que me abriram outras portas, que me abriram outras portas, só de indicação, só de indicação. De 2007 para cá, eu nunca mais bati na porta de nenhum cliente, porque eu não sei fazer isso. Mas, só para eu voltar aqui, então nesse ponto aí você ainda trabalhava para alguém? Eu trabalhava para essa trade. Tá, beleza. Quando eles decidiram sair do estado de São Paulo, eu continuei atendendo os mesmos clientes. Tá. Mas aí eu desenvolvi um produto assim. Eu não sou despachante aduaneiro, eu não sou agente de carga, eu não sou transportador rodoviário, eu não sou armazém, eu não sou ninguém. Mas eu coordeno toda essa turma, porque o empresário brasileiro, você começa a explicar para ele como é que é o processo de importação, ele fala, não. Pera que já deu um nó aqui na minha cabeça. Vou ter que voltar aqui, ó. Pera aí, ó. Então... Você não tem um escritório de despacho aduaneiro? Não tem? Não tenho. Legal. Se eu chegar num cliente e ele disser assim, eu conheço esse despachante aduaneiro, eu falo, me dá ele que eu coordeno ele para você. Então eu vou voltar um pouquinho nesse ponto aí. Então você estava na trade ali, assim. E aí fazendo, e ele abriu as portas ali para você. Legal. E qual foi você falou assim, vou empreender. Você sabe que o brasileiro vou empreender assim, só tem essa opção, né? Vai. Vários empresários, assim, ou tiveram uma rescisão muito boa, falaram, vou abrir alguma coisa, ou então, o que eu vou fazer agora? Mas qual foi o teu caso? Você foi sair ou você decidiu mesmo? Na verdade, mesmo? quando... Eu já era PJ para eles, né? Tá. Na Legal. trade eu já era PJ, mas quando eles saíram do estado de São Paulo, e eu já tinha conhecido esses clientes, que foi através do primeiro que foi me abrindo... Eu entendi essa necessidade deles. Eu brinco que cliente bom para mim, que quer importar ou que quer exportar, é aquele que não sabe que a água do mar é salgada. Eu falo, olha, esse aqui é bom, porque ele não sabe nada. E eu consigo fazer isso para ele.
Então, eu coordeno todas essas, vamos dizer, esses prestadores de serviço para que ele não tenha que aprender o que é registrar uma DI, por que o AWB precisa ter determinados códigos, para que tudo isso? Sendo que o empresário brasileiro ele deveria se concentrar no produto dele, em prestar o bom serviço, em dar assistência técnica, em fazer um preço bom e esquecer também questão tributária. Ele não deveria ter esse tipo de preocupação. E nós não temos um governo que proporciona um ambiente de negócios. É muita pressão para ele saber de tudo, ter que ter a ajuda de um bando de gente. Sim. Como eu falei, ele é muito sozinho. E aí, quando chega alguém que fala assim, o senhor quer trazer esse produto, tirar do ponto A e colocar no ponto B, ele fala, é isso que eu quero. Eu falo, eu faço isso para o senhor. O senhor pode até sair da jogada. Eu entro e assim que chegar a carga eu te aviso. É assim que eu trabalho. É que você nichou no ramo de importação, né? Mas eu consigo, eu olhando aqui, você ouvindo, né, você falar, para mim você faz um papel muito forte de conselho, parece, né? Eu entro nessa parte de conselho quando? E aí eu vou dar o gancho, como é que eu vim parar aqui na tua vida? Perfeito. Quando eu comecei a pegar esses processos todos, e daí você meio que fica meio de confiança, né, das pessoas. Eu brinco que tem gente que me convida para participar de amigo secreto, de festa de Natal, porque você vai ficando meio da casa ali. Eu comecei a ver que alguns empresários estavam precificando de maneira incorreta, porque eles não estavam considerando os créditos da entrada. Daí você escuta, eles me chamavam para reunião de vendas, então você escuta o cara do comercial falar, mas eu não consigo vender nesse preço, porque o concorrente está vendendo com preço menor. Aí eu sentava com alguns e falava, mas como é que você está precificando? Mas então você não está considerando esse crédito? Aí, sabe aquele negócio que você põe o pé na areia movediça? Daí ele fala, então dá uma olhadinha aqui no meu fiscal, ou então dá uma olhadinha aqui Virou uma auditoria. Né? Porque eu não tenho capacidade para fazer auditoria, mas aí eu vou nos parceiros. Um caso que eu me lembro recentemente, eu cheguei lá, ele é importador e do Simples Nacional. Aí eu falei, mas como é que o senhor está fazendo com tanto de custo? Ele, não, meu contador mandou eu abrir o terceiro Simples Nacional. Aí já começa a dar aquela taquicardia básica, né? Aí eu falo, não, calma, vamos ver. Ele fala, não quero mexer com isso, eu não sei o que é. Se você fizer e conduzir o processo, tudo bem. Senão, eu não vou fazer. Tipo, a responsabilidade Exato. é tua. Aí eu falei, tá bom, vou fazer aqui, trazer um parceiro. Trouxe um parceiro, levei um parceiro. Fez um estudo de regime tributário. No caso dele, compensou ficar no presumido. Ele me agradece até hoje, já faz 2 anos, ele está entendendo essa questão de débito e crédito. Para ele vai pesar mais o ICMS, Sim. mas ele conseguiu trabalhar o custo, a gente também trabalhou uma questão de ex-tarifário para ele. Melhora a gestão, né? Melhora tudo, mas eles têm que ter um apoio, porque eles não têm com quem trocar. E eu estou falando de empresa ali. Eu vejo muito mérito nesses empresários brasileiros, porque eles estão sustentando ali 40 famílias. Eles pegaram a empresa, no caso, a indústria, do avô. Então, é uma história que tem muito mérito. Eu não posso chegar num cara desse e falar assim, ai, o senhor fica controlando as coisas no caderninho, o senhor não tem planilha, que absurdo. Não, inclusive esse senhor, ele falou, mas como que eu vou fazer? Eu falei, então, o senhor precisa trocar o ERP. Ele, o quê? O quê? Eu falei, precisa de um ERP mais robusto. E eu tenho, assim, orgulho desse cliente. O ERP, o relatório dele, bate com o caderninho dele. E ele tem controle. Então, ele sabe o que está fazendo. Então, a gente não pode chegar numa empresa pequena dessa e falar, ai, que bagunça, caderno. Não, esses camaradas têm um mérito absurdo. Eu tenho respeito por eles, na verdade. Que legal. Então, essas histórias, eu falei, quer saber? Eu vou abraçar esse nicho aqui. Eu vou... É por indicação mesmo, né? Então, eu vou entender com quem eu posso contribuir. Ele vai importar... inclusive, eu só pego essas importações, eu pego, em geral, o que ninguém quer fazer. Equipamentos usados, equipamento que tem base de cálculo reduzida. Usado antigamente era muito chato de fazer, mas super chato. Porque nós lidávamos com
questões de barreiras, né, tarifárias, Processos proteção manuais, né? e proteções também, né, que o governo faz para não trazer máquina usada, porque ele quer proteger a indústria brasileira. Só que a indústria brasileira muitas vezes não faz vários tipos de equipamento. Só para te dar um exemplo, teares para a indústria têxtil. Não tem absolutamente nada igual aqui. E a gente trazia uma sucata da Áustria ou da Itália, sucata, tipo sucata. Chegava que era uma Mercedes-Benz. E gera emprego. Então, lógico, o tear já tem alíquota zero de imposto de importação, não tem IPI. Então, já tem um incentivo. Daí a gente vai vendo essas coisas e fala, vamos fazer, vamos trabalhar isso e tal. E tinha laudos, né? Antigamente, hoje está bem mais fácil de fazer. Então, eu gostava de fazer só as coisas que ninguém queria fazer. Ô Zé, você tá falando assim, eu vou raciocinando tanto na minha base de clientes, eu vou raciocinando no que eu ouço no mercado, eu vou fazendo uma geral, né? E eu vou viajando nisso. É muito nítido para mim isso que você fala, porque eu percebo que a burocracia, ela tá travando o crescimento dos empresários. Porque eu vejo que tenho muitos clientes que quando chegam aqui, eles têm medo quando você fala assim, vamos importar? Ele, não, isso aí é muito complexo. Vamos trazer da China. Poxa, nem sei como que funciona. Não tem que tirar um tal de radar, um negócio assim. Parece que é tudo muito burocrático. Aí eu não sei se é um trabalho educacional que falta, ou se realmente existe uma barreira para proteger o mercado nacional. Vamos lá. O que o governo quer na balança comercial dele? Ele quer superávit, né? No caso, na exportação. Então, para o governo ficar bem na fita, ele não pode ter muita importação. Nós tivemos um caso, agora eu não consigo lembrar se foi 2008 ou 2009, mas foi assim, muito engraçado. Balança comercial super desequilibrada, importação lá em cima, exportação lá embaixo. O que eles fizeram do dia para a noite? Eu lembro que eu estava na estrada indo para Taubaté, me liga um cliente. Pelo amor de Deus, me disseram que agora precisa de licença de importação para tudo. Licença de importação já precisa para tudo, mas ela é automática. A não automática, a gente entra com um processinho e tal para fazer. Do dia para a noite, os camaradas barraram tudo e fizeram tudo licença não automática. Eu não consigo lembrar o ano. Era 7 horas da manhã, o cara me ligou. O que aconteceu? Em 2 dias, eles fizeram assim na balança. Eles conseguiram equilibrar. Então, o governo... Tem um jogo. O governo não quer que importe. Ok. O seu sócio majoritário não quer que você importe. Sim. Então, eu vou tentar fazer o que dá, né? Então, eu vou tentar desenvolver produtos para exportar. Mas o Brasil, o que ele exporta? Commodity. Sim. Que daí não tem valor agregado, não é tecnologia, nada disso. Então, desde Cabral já existe esse mito, vamos dizer, não é mito, mas essa cultura, não é para importar, tá bom? E muitas dificuldades, porque antes a gente não tinha sistema. Gente, antes não tinha Google, não tinha internet. Você tinha que perguntar para alguém como é que era, como é que não era. Tinha que estudar a legislação. Hoje tudo, né? Você dá uma googada, mais ou menos você consegue saber. Então, vem nessa dificuldade. E aí, quando tem muita dificuldade, o que acontece? O povo vende facilidade. Sim. E as informações eram muito caras. Antigamente, esse radar, que não chamava radar, né? Habilitação, ela era por alfândega. Então, se eu tivesse uma autorização para importar através do aeroporto de Viracopos, eu não tinha a mesma autorização em Santos, eu tinha que tirar um outro em Santos. E era uma assinatura num cartãozinho. É uma coisa assim, bem da época, né? Então, vem essa cultura toda. Hoje, eu pegando esses meus clientes, que eles são 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, eles têm essa cultura do passado. Nossa, não vou mexer com isso, importar, pelo amor de Deus, coisa difícil. Eles trazem essa cultura. Eu estou num outro extremo, que também não sei como é que eu caí naquilo. Eu estou com vários clientes de e-commerce, hiper jovens, 25, 30 anos, que super querem importar. O meu negócio é da China, tem que trazer. Você faz aí para mim, faço. Eles já googlam um bando de coisas, já ficam me perguntando. Eles estão com a cultura ou com a cabeça atualizada. Eles falam, não, tá tudo aqui na internet, eu vou tirar meu radar, vou fazer sozinho, vou falar no Alibaba, vou trazer. Que legal. Então, eu tô em 2 extremos.
Isso é muito legal. E eu É senti... muito legal. Meu nicho aqui é e-commerce, né? No escritório de contabilidade. E quando a gente foi pra feira, eu tive essa sensação. Nossa, eu lembro até hoje, um menino de 16 anos conversando comigo sobre tributos. E ele falou, não, eu tô faturando uns 400 mil já no Meli. No Meli, no Caraca! Mercado Livre, né? E olha que legal, um menino de 16 anos empreendendo, faturando 400 mil. Falei, olha o jovem como Pois tá é. ativo, né? Isso é bacana. Então, essa é impressionante isso. Os antigos que vêm com a cultura de governo que pune, de Uhum. governo que não é didático, não ensina, então ele tem que ver onde é que vai arrumar informação. Chega o jovem e aí é da fase do jovem. O jovem ele é destemido, corajoso, e eu vou usar uma palavra que não é pejorativa, tá? É inconsequente. Ele não sabe Perfeito. a consequência, né? E isso é a bom nesse próxima. momento. Ótimo, tá arrojado tal. Quando eles me ligam, eu falo, o quê? Você mandou embarcar? Não! Para o embarque, na verdade, daí eu já entro com o chinês, eu mesma paro o embarque de madrugada. Esse documento está errado. Não, mas eu tenho pressa. Eu falo, precisa de uma conferência. Sim. Então, é tudo bom se há equilíbrio. Em tudo, né? Perfeito. Se há o equilíbrio. E aí até esse camarada que me achou num grupo, sei lá o que eu não me lembro, ele começa a me levar para tudo quanto é evento do Mercado Livre, do Meli. E ele quer ficar me apresentando um bando de amigos. E eu falo, eu não dou conta de atender, por quê? Primeiro porque o meu atendimento, ele é extremamente detalhista. Ó, ela já tá falando que ela não vai atender vocês, hein? Não, assim, por opção, eu não vou atender volume, mas por temperamento, eu vou colocar assim. A primeira conversa que eu tenho com um cliente que quer importar, ela não dura menos que 2 horas. Ela não dura menos que 2 horas. Eu preciso entender o que o camarada quer, onde que quer chegar, então vão por esse caminho, vão por outro. Às vezes a pessoa não fala inglês, então tudo bem, eu vou falar com o exportador. Não, eu não faço compra técnica, eu não vou comprar um equipamento. Mas se você comprar e escolher, eu consigo. Então, é mais detalhado. Como eu te falei, a palavra moderna, eu sou um hub, né? Porque eu fico coordenando o bando. A antiga, eu sou a coordenadora como de eventos. Você quer casar? Quero. Então, eu vou contratar o confeiteiro, vou contratar o docinho, vou contratar o salgadinho. E você me paga tudo, que é uma delícia gastar dinheiro dos outros. E eu entrego o evento pronto. É isso. Agora, é bastante responsabilidade, porque eles entregam muita coisa na tua mão. E foi aí que eu comecei a contar como é que eu puxei alguns clientes para fazer revisões fiscais, né? Regime tributário também. Foi assim. Eu já estou dentro da fábrica deles, estou vendo que eles estão sofrendo, estão se lascando. Criou teu ecossistema. E estão tudo lascado, né? Porque... buscando recurso de todo quanto é lado. E também eu fico pensando que a gente... é uma questão bem pessoal. Eu não creio que a gente está aqui só para pagar boleto. É dinheiro, vamos fazer, tal, vamos volume. É um pouco de temperamento. Tem algumas questões que eu resolvo para o cliente que não tem absolutamente nada a ver com e-commerce, com tributação, com comércio exterior. Não tem nada a ver, nada. Eu tenho histórias, assim, muito... Existe relação no meio, né? Porque existe pessoas. E isso que é legal. Galera, tá legal esse papo aqui, tô curtindo, hein? Rosana, já que você entrou nesse papo, eu não ia ir muito para esse lado, mas eu acho que nós agora devemos ir, porque isso aqui é um ponto muito interessante. A gente tá falando aqui das dificuldades das empresas de importar. E você falou do e-commerce, aqui tem bastante gente, né, que nos segue aqui, que acompanha, que é a galera do e-commerce. Eu vou aprofundar um pouquinho aí nesse tema, tá? O cara que hoje tá assistindo aqui, a gente, e ele fala assim, poxa, eu gostaria de importar. Qual que é o primeiro passo dele? E-commerce. Eu vou voltar então. Por que você perguntou e-commerce? Tem diferença? Porque eu tenho visto que os produtos de e-commerce, eles começam a trazer produtos com baixíssimo valor agregado e com volume grande. Então, eu não queria falar o nome do produto, porque eu não quero identificar ninguém, mas eu trago um produto para uma pessoa de e-commerce, ele é um EVA, ele é um suporte de EVA, que ele formata o dedo para que a escrita fique melhor. Tá.
E é usado para área escolar, várias questões e tal. Aquilo ali parece que vende igual pãozinho quente, porque ele traz muito, muito. Mas é um valor agregado muito baixo e volume alto. Tá. O que isso acontece? Você tem uma cubagem alta e você vai ter uma armazenagem alta também, e o valor agregado do produto não consegue sustentar os custos fixos. Então, para uma analogia bem simples, não traga caixas e caixas de algodão, traga uma caixinha pequenininha de diamantes. Porque você vai aproveitar custos fixos, você vai aproveitar frete, você vai agilizar processo. Agora, é difícil o e-commerce começar com coisas de valor agregado muito alta, porque também você tem todo o investimento. Você joga um valor no exterior para trazer, você vai jogar 2 meses antes. Talvez ele vai demorar para produzir, aí vai embarcar, é marítimo, vai embarcar 30 dias. É aéreo, com os trâmites, são 15 dias. Então, tem que entender o que a pessoa quer. De repente, ele também já achou um produto super bom, precisa de licença de importação às vezes, ou então precisa dos órgãos anuentes, né, que são Inmetro, Anvisa, MAPA, que é a agricultura. Então, tudo isso precisa detalhar, né? Tá. Para ver. Então, antes dele começar, tem um planejamento que precisa ser feito. Ah, total. Planejamento. Na nossa área é só planejamento. Porque depois que embarcou, tá lascado. Pois é, mas eu tô perguntando porque eu não sei se isso é claro para as pessoas. Você sente que isso é claro? Porque o que eu vou te falar agora olhando o escritório de contabilidade. E eu vejo, o cliente ele vira aqui e fala assim, tô querendo importar, tira o radar. É isso, pô. Parece que o planejamento de importação eu tenho dinheiro? Tenho. Então tira o radar. Então, talvez esse camarada já tá um pouco mais amadurecido e conversou com outras pessoas, despachante aduaneiro e tal, e já tá pronto para tirar o radar. Não sei, tô chutando. Não tá. Geralmente ele foi numa feira e ele viu lá um cara falando de importação, ele veio com essa ideia. Vamos tirar o radar, Porque o planejamento, ele então começa, olha, você escolheu o produto? Escolheu. Então, vamos ver se precisa de licença de importação para trazer, ou se a licença é automática. Vamos ver se tem órgão anuente. Você começa com esse planejamento. Aí, você eu faço, né? Uma simulação com todos os impostos. Aí é sistema, né? Joga no sistema, você vai ver se tem antidumping, coisas, taxas extras. E você faz toda uma programação e fala, olha, ele saiu... Porque eles começam assim, nossa, esse copo aqui super barato na China, $1. Eu falo, calma. Vamos ver se não há barreiras tributárias para o vidro, que aliás tem para vidro. E vamos ver, ele sai de $1 e chega a $10. Aí ele fala, nossa, que caro. Eu falo, calma, número 2. Por quê? Chegou a $10, quanto que o mercado paga? Pô, o mercado paga 40. Então tá maravilhoso. Chegou a $10, tá barato, tá, mas quanto que o seu concorrente vende? Pô, ele vende a 9. Então, precisa ver onde você tá. Esse produto aqui tem um monte no São Paulo, mas eu vou lá para Lucas do Rio Verde, lá não tem, entendeu? Então, o estudo, ele é geral. Agora, eu só vou pontuar, é só circunstancial, não é nem infelizmente nem infelizmente. Você liga para um despachante, ele não tem tempo de ficar fazendo tudo isso, conversando, perguntando, mas se é lucro real ou se é lucro presumido? Mas se o seu ICMS... Fala nada, porque o negócio dele é volume. E vou comparar com os contadores que estão nas obrigações acessórias. Ele não vai parar para ver revisão fiscal jamais. Não vai. Agente de carga hoje tem mais agente de carga do que gente, eu falo, porque os caras estão direto aí no mercado. Eles já têm uma estrutura toda montada para atender um cara que fala, viu, eu queria importar. A ligação já caiu, entendeu? Poxa, e com toda essa história você dá outro insight aqui, né? Eu tô pensando, eu não tenho esse serviço, né? Tipo, dentro do meu escritório, de planejamento para um importador. E talvez eu não tenha noção de quantos clientes meus gostaria de ter, talvez, uma assessoria a nível de planejamento mesmo. Será que é viável? Um exemplo, eu tenho um cliente que ele é uma ótica. Inclusive, ele foi para a China agora, tem umas 2 semanas. Isso me despertou. Eu falei, poxa, eu nunca olhei para entender o quanto eu poderia ajudar ele no mercado chinês. Porque eu não domino, eu não conheço. Mas talvez eu poderia trazer um serviço para atender esse cara.
E como a gente fala muito de ecossistema, hub, de negócios, isso é um insight muito poderoso para a gente trazer aqui, porque isso gera muito valor. O seu pessoal já me trouxe duas empresas. Sim. Uma o Odair trouxe, que eles já estão rodando bastante e-commerce, autopeças. E aí eles pensaram de fazer um estudo, tal, ainda estão desenvolvendo isso. Então, eu conversei tempão com eles. E teve uma outra empresa que o Ednei trouxe, que também eles estão bem no início. Mas aí eles também vão se deparar com a questão de volume. O camarada quer trazer essa tampinha. Mas o meu concorrente, ele já traz há 8 anos, ele traz 10 containers por semana. Eu não vou conseguir concorrer com um metro cúbico com 10 containers. Volume, entendeu? Sim. E vou falar alguma coisa aqui sem nenhum constrangimento. Nós enfrentamos a concorrência do subfaturamento, que é o inferno pra gente. Porque você tem um bando de gente que traz 1.000 peças e declara 200 peças. Ou você tem uma peça que custa $100 e o camarada declarou $20. E tá passando, a Receita Federal tá cansada de saber, mas não tem braço para tudo. Aí você mostra um estudo, uma simulação verídica, porque vamos combinar que a alíquota é igual para mim, para você e para as grandes. Aí eles falam, mas como que eles conseguem trazer esse preço? Aí eu tenho que ficar muda, né? Porque eu vou falar o quê? Eu vou acusar a pessoa de estar trazendo subfaturado? Não posso. Então, também tem que pensar sobre isso. Por isso que eu falo, não vai trazer o que todo mundo traz. Não fala assim, eu quero trazer um monte disso. Eu também sempre quis sair de commodity, eu sempre quis coisa diferente. Traz o que ninguém traz. Porque você pode ganhar no preço, não tem concorrência, você pode trazer pouco. Você vai repondo. Eu sempre dou esse conselho. Alguns pegam, outros não pegam. Isso é muito bacana. Interessante, legal. Então, planejamento, galera. Planejamento, isso é interessante. Então, não é só chegar lá, quero importar, vamos tirar o radar e tá rolando. Não, fazer um planejamento é legal. Só que ela falou, você viu, né? Que a agenda da mulher é lotada. E nos bastidores eu falei aqui pra ela, tá com a agenda cheia? Sobe preço. Sobe preço, é assim que funciona. Não é agenda lotada. Eu acho que é aquelas opções que você faz, né? Decisões. Olha, eu acho que eu vou trabalhar mais com isso. Por exemplo, tem cliente que me liga, que é aqueles, né, já estão comigo há muito tempo, cabelo branco, 70 anos, ele me liga. Eu vou contar essa história. O italiano, ele me liga para tudo. Para tudo. Deu problema na carteira, na habilitação nacional dele. O visto foi reprovado. Você falou de visto? Eu vou contar esse caso, porque, gente, de fato, nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro. Esse cliente foi o meu segundo cliente de importação de teares usados. E ele mal sabia nada do Brasil e tal. E eu falei, vou fazer. Tipo, fechei o olho, vou fazer. Porque era muito desafiador trazer para ele. E ele ia me abrir vários outros para importar. Com 2 anos de empresa, ele estava com problema no visto de trabalho para permanecer no Brasil. Ele falou que ele contratou um advogado e ele falou, para lá com ele, eu não entendo nada, não sei o que, não sei o que. E eu falei, não entendo nem, entendo. E eu falei, não, eu vou conversar com ele. Vi que o advogado estava enrolando na cara dura. Aí eu falei, não, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, numa empresa especializada em visto de trabalho. E vamos no Ministério do Trabalho. Ele falou, mas você vai comigo? Eu falei, vou. Vim para São Paulo com ele 2 vezes, fizemos o processo. Foi super demorado e tinha uma exigência. Você tem que investir um X valor para poder manter o teu visto de trabalho. É um investimento que você vai fazer no Brasil. Ele falou, eu tenho esse valor na Itália, mas eu não vou trazer aqui para o Brasil. Eu tenho tanto equipamento na Itália. Eu falei, boa, vamos transformar o equipamento no investimento. Ele falou, mas como vai fazer isso? Eu falei, eu não sei, mas eu vou perguntar para quem sabe. Marquei dentro da Receita Federal. Trouxe todo o processo dele e falei, olha, ele precisa fazer isso, assim, assim. Eu posso transformar? Pode. Como é que vai ser que o contador vai viabilizar isso? O fiscal explicou tudinho. Terminada a reunião, que o italiano entendeu 10%, ele falou assim, eu quero dar os parabéns para vocês. Porque se o empresário brasileiro viesse aqui para perguntar antes de fazer, pouparia tempo, não teríamos tantas autuações e faria certo. Olha,
Bom, esse cara, não preciso nem falar, né? Ele me trata igual a rainha. Olha Porque- que legal. E foi muito legal, porque ele me abre outras portas. Eu não faço mais nenhum trabalho de importação para ele, porque ele entrou já num processo há muitos anos, Tá no né? automático, né? Ah, sim, daí passa pro despachante e boa. Eu não quero nem fazer isso. Sim. O arroz com feijão eu tô Já fora. acabou, né? Que Eu legal. gosto do lance eventual. Mas isso me trouxe muito ganho, porque eu falei, gente, aprendi que pode fazer isso e tal. Vou usar de novo? Não sei, mas foi riquíssima a experiência. Mas no decorrer dessa jornada, que tudo que nós comentamos até aqui, no teu ponto de vista, importar ainda é um bom caminho. Importar, bom, eu também tenho outra opinião. Legal. Se o meu sócio majoritário Ah, ou se o meu chefe quer que eu exporte, por que que eu vou ficar dando murro e ponta de faca querendo importar? Mas tem mercado que compra muita coisa importada, a China está sempre lançando novidades. A exportação, que eu acho que é maravilhoso, aí você tem que desenvolver o mercado fora. Então, eu tenho hoje um exportador de cosméticos que ele desenvolveu um negócio que nem é cosmético. Eu também não posso entrar muito no detalhe aqui, mas é muito bacana, entendeu? E daí ele está tendo bons ganhos. A questão também de você não ter ICMS, PIS, COFINS na saída. Tem outra coisa também que poucos falam, que é o drawback, drawback. que é maravilhoso. Exato. Mas o empresário, de novo, coitado, ele tem uma preguiça de mexer com isso. Sim, porque parece que é confuso, né? Volta aquela questão da burocracia. Mas é a mesma coisa que eu virar para você, André, e falar assim, nossa, mas a apuração de IPI é confusa, né, Sim. André? Você vai falar, não, eu faço com o pé nas costas. Você tem que procurar alguém que tem essa capacidade, Isso aí. né, expertise para fazer. O drawback, ele é maravilhoso e ele é antiquésimo. Sim, eu já fiz muito. Então é muito legal. E hoje nós temos tecnologia para controlar isso, porque antes era na unha, né? Era um sufoco, planilhinha. Antes da planilha, né? Bem legal. Ô, Rosana, e já que você falou de exportação, eu não podia deixar de tocar no assunto, né? Agora é mais polêmica. E esse tarifaço? Vamos falar do tio? Vamos falar do tio? Do tio? Como que os seus clientes estão lidando com... Você tem clientes muito que engraçado. sofreu com isso? É assim, primeiro vamos definir o cenário aqui, né? Boa. Vamos lá. Vamos lá. Não, porque é assim, o cara nem engoliu a saliva de falar que vai ter o tarifaço, o povo já tá, e agora? Vai perder emprego? Eu falo, gente, calma. Todo mundo calma. Torcedores, calma, né? O que acontece? Contratos de commodity, nós estamos falando. Soja, minério de ferro, milho, tudo, algodão, açúcar, aves, boi, né? Carne bovina. Esses contratos são de décadas. Sim. Você não liga pro cara e fala, bom, agora quebrou o contrato, né? Não existe isso. Então, eu tinha certeza que depois do susto, eles iam, bom, vamos acalmar aqui, que foi o que aconteceu, né? Sim. 700 produtos e tal. Então, já tem essa questão dos contratos. Então, não atingiu o planeta todo. Hello, calma. Tive questões assim. Empresário pequeno, vendeu peças de aço. E já está paga aqui. Ele produziu. Agora, 2 semanas atrás, ele foi mandar, o cliente americano falou, não manda, porque eu não sei como é que vai acontecer aqui com essa questão de tarifação. Segura aí no estoque. Segura no estoque. Aí começa as conversas. Você não pode me devolver o dinheiro? Ele fala, puxa, mas já produzi para você e tal. É uma dificuldade, mas eu tenho certeza absoluta que vai entrar numa acomodação, né? Então, desespero todo. Tá. Quando você fala Calma. que vai entrar numa acomodação, você entende que vai haver uma negociação melhor entre os governos? Ou você acredita que os empreendedores vão ter que se adaptar a essa questão? Então, a gente não... É difícil depender, né, do governante para fazer isso, principalmente porque ali pareceu que foi uma questão bem punitiva, Sim. né? Também não vou entrar no mérito. Se tá certo, se tá errado. Mas né? eu creio que sim, os empresários vão ter que se ajeitar, né, para fazer negociações, porque quem é que vai pagar no final da conta não é o contribuinte lá dos Estados Unidos, porque Sim. a tarifa vai ser lá. Exato. Não tem nada onerando aqui. Isso aí. Agora,
Eu acho que tudo vai entrar numa acomodação, mas já também estamos escutando de safra de frutas. Eu não faço frutas. É bem difícil isso, porque é uma mercadoria sensível, ela tem prazo para ir em contêiner refrigerado. Isso vai bagunçar, já bagunçou, né? Mas eu creio também que vai ter prejuízo. Com certeza vai ter prejuízo. É fato, E né? quanto mais os governantes demorarem para se acertar, pior vai ficar para esse lado e para o outro também. Entendo que já estão querendo, mas aí tem questões, como eu falei, punitivas e daí pessoais, inclusive, né? Parece que a pessoa não é um país, parece que a pessoa é uma só, sei lá. Mas não quero entrar nesse Não, tipo de vamos deixar situação. quieto, né? Mas Não, mas é legal trazer Mas esse de assunto qualquer pra você. maneira, a exportação é o que todo mundo deveria tentar desenvolver algum produto e Aham. mercado fora. Outra coisa de exportação que é um mito total. Ai, porque os Estados Unidos é um ótimo mercado. De fato, eles compram bem, mas a qualidade e exigência ela é altíssima. Aí a gente fala, vai vender para a África. Ai, mas a África tem muito país comprando de tudo porque eles não produzem. Inclusive equipamentos usados. Equipamentos para a área de construção civil. Angola compra, o povo tudo compra. África do Sul compra muito, muito. E daí, Nossa, moda. não tinha essa visão. Gente, a África é maravilhosa. A África do Sul é maravilhoso de comprar. Nunca parei pra olhar pra isso. Muito, muito. Inclusive, há empresas especializadas em desenvolver o mercado da África e da Europa. Eu tenho contato, é um pessoal bem sério. Mas, assim, o produto tem que ser bom, porque a exigência, né, também é boa. Mas esse lance dos equipamentos usados, nossa, aquele tipo esteira, coisas para construção civil, caminhões usados, tratores usados, tem mercado. É que a gente, né, não tá. Nossa, muito interessante, né? É que a gente fica muito preso à Europa e o mercado americano, né? Fica muito preso a essa linha. Excelente de fazer negócio a América do Sul. Sim. Nós temos o acordo do Mercosul, que são apenas 4 países. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. 4. Porém, você tem os convidados que participam do mesmo acordo. Colômbia, Chile, Equador, todos os convidados também. Israel está convidado, né? Sim. Aí você tem o quê? A tarifa zero de imposto de importação para ele comprar de você, que já é um super de um apelo de vendas. Você fala, não vai comprar de outro país, compra de quem está dentro do Mercosul. Porque eu forneço e você vai zerar a tua tarifa. São todas as classificações fiscais? Não. Mas a lista é gigantesca do que vai ter tarifa zero para eles lá. Como a gente também, comprando deles. E é um mercado que é esquecido. Sim, e você fez eu lembrar que a gente fez alguns planejamentos tributários, inclusive para o e-commerce, para importar pelo Uruguai, para poder a gente receber a mercadoria do Uruguai para cá, para reduzir o imposto. Do Paraguai. Do Uruguai também. Ah, então, mas daí tem que ter processamento lá, né? No Uruguai não, no Paraguai sim. No Paraguai precisa ter Porque daí processamento. a gente pega a lei Maquila, né? Ah, sim. Precisa de um bom planejamento. Uhum. E precisa de alguém para coordenar lá também, né? Exato, exato. Aí quem é dos parceiros, né? Pois é. E aí tem que escolher bem os parceiros, porque eu tô desde novembro tomando um capote num país aí que eu tô fazendo as duas pontas e eu tô assim, acontece, né? Você pega, às vezes, tem mal profissional em tudo quanto é área. E nós estamos lascando ali. Que bacana. Rosana, e deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você tá no Advice desde quando? Desde que você lançou lá no Corinthians. Ah, lá no Café Tributário ao vivo. Lá no Timão. Lá no, tava lá, assistiu o jogo, perdemos de 5-1 do Bahia. Meu Deus, ele sempre lembra disso. Por que você não lembra do clima? Pois foi tão bacana. Mas eu sou corintiano, né? Eu sou super também. Foi sofrência mesmo. Só que eu sou experiente. Pois eu saí no intervalo. Até eu falei, isso aqui não vai rolar. Olha, ainda me convidaram esse final de semana. Falou assim, vamos lá no Corinthians, vamos no camarote. Eu falei, vamos, o Corinthians vai jogar contra quem mesmo? Com o Bahia. Eu falei, vou não. Não vou não. A última vez não foi bom. Mas foi quando você lançou, que né? Que legal. Então você tá uns 2 anos aí com a gente já, então. Acho que foi 23, né, que você lançou? É isso aí. Não, eu tô, e assim, tô de teimosa, né? É Porque, isso aí. assim, até tava comentando agora com a
Eu lembro os seus comentários lá no evento que a gente fazia, mas eu vou entrar depois desse mérito aqui. Não, eu digo assim que eu quero focar mais nessas questões de revisão fiscal, porque eu ainda tenho clientes que querem vir. Fizemos revisão para 2 concessionárias de Que tratores. legal. Até você me emprestou a Sim. Fernanda, fomos fazer, então, a palestra lá para eles. Nem trabalha E é junto. assim, todo mundo tem super interesse. Mas aí eu tenho uma outra visão. É aquele empresário sozinho, que tem que lidar com um bando de coisas, Perfeito. 65, 70, 75. Aí você passa a mensagem, ele fala, preciso falar com você, garota. Ele voltou pro mundo dele, né? Preciso falar com você, e não consegue avançar. E eu falo, pelo amor de Deus, me dá uma secretária para eu conversar, uma Tem recepcionista. dinheiro aí, moço? Tem dinheiro aí? Exato, deixa eu te ajudar. Mas demora, né, para você conseguir isso. E isso porque a gente já tem trabalho abalizado dentro do grupo. Olha aí. Imagina se não tivesse, né? Não, mas é muito importante você falar isso, porque as pessoas criam falsas ilusões, né? Ah. Elas acham que, por exemplo, eu vou entrar nesse mercado e eu vou fazer 1 milhão, vou fazer 100 mil em um mês. As coisas não são assim, né? É um trabalho de Não. formiguinha, conexão, você vai mexer com o dinheiro da pessoa, É. você vai mexer com o governo, né? Então a pessoa já fica com aquela objeção, vai mexer com o governo. Então isso é bacana. E está lá, acrescentou algo pra você? Estar no Advice? Isso. Sim, porque os relacionamentos são muito importantes, Isso né? é top. Isso é top. É, A conexão, né? sim, e você vai escutando também as histórias e fala, opa, o cara errou aqui, não vou por aqui, né? Uhum. A gente também gosta de aprender com o erro dos outros, sem não dúvida. é só nossa cara que dá no muro, né? Isso aí. Vamos. E eu acho que ter base de apoio também, né? Acho que isso é muito importante. Eu mesmo uso muito a galera lá. Às vezes tem um mais especialista no agronegócio, o outro é mais especialista no outro setor. Você vai lá, conecta Sim. com um e com o outro. É. E isso é legal. Agora, pra gente ir pra nossa reta final aqui. Pra onde a Rosana tá indo? Então, embora eu faça muito planejamento para os outros, eu sou péssima do meu planejamento, né? Mas eu gostei muito dessa área, porque eu me sinto muito útil Você fala da área da área da revisão fiscal, da tributária. da tributária. Legal. Eu me sinto muito útil, assim, a pessoa fala, nossa, eu não sabia que podia ser assim, você traz fluxo de caixa, você compensa as coisas, e eu gostei demais. Então, o meu objetivo é continuar procurando clientes que possam, né, Que legal. abrir a porta, né? Porque também já peguei cliente que não tinha nada para fazer. Normal. Que é bom também, quer Sim. dizer, abalizou, né? Falou, olha, você tá Validou, né? bem assessorado, exatamente. Mas eu pretendo investir mais tempo nessa área da revisão fiscal, porque até porque agora a gente está com o relógio, né? Questão da reforma. Então, acho que alguns empresários vão se abrir mais para isso em função da circunstância. Até para acúmulo de crédito, né? Vão querer gerar bastante crédito para depois usar lá na frente. Então é um mercado bom mesmo. É um momento bom, que eu acho que nós vamos vivenciar nos próximos 10 anos um mercado muito forte Então, na parte da recuperação. mas nada é assim também super, né, cartesiano. Não é porque você visitou 10 clientes que você vai fechar Exato, 9, né? perfeito. Agora, em termos de remuneração, realmente é muito bom. Porque os processos que eu faço, assim, só os bem difíceis, que daí a gente cobra mais, porque até também um monte de pena dos e-commerce também não cobram muito. Porque estão tudo começando. Eu tenho um clientinho que ele começou com R$3.000. Porque ele falou, mas eu quero importar. Eu falei, eu te ensino a fazer a simplificada, que é outro mito, Sim. né? Que eles falam, a simplificada não é formal. Eu falei, não, ela é formalizada, ela só tem um jeito diferente de fazer. Mas, enfim, eu pretendo, de fato, meu objetivo é manter meu foco visitando e abordando clientes, mas só por indicação, porque eu não bato na porta de ninguém. Legal. Ô, Rosane, a gente trouxe você aqui também, assim, porque é uma baita quebra de objeção para um monte de gente. As pessoas acham que atuar com o mercado tributário, eu tenho que ser contador ou eu tenho que ser advogado, né? E você não, você é uma empreendedora.
É por isso que eu falei, poxa, na minha cabeça, até no início, assim, da jornada, que a gente foi conversando, eu fui provocando aqui pra galera te conhecer um pouquinho mais. Mas eu lembro até que eu falei dos comentários, que você falava, o que que eu vou fazer aqui, Anderson? Só tem contador. Eu lembro que você me abordou um dia na porta do restaurante e falou assim, Anderson, você acha que você vai ficar chateado se eu fizer um monte de pergunta aqui? Eu falei, pelo amor de Deus, Anderson, pergunta mesmo. É porque até na área do comércio exterior, eu não sou uma pessoa comercial somente, que eu sento na mesa como uma reunião e falo, vamos fazer. Não. Eu gosto de explicar, eu gosto de entender para poder explicar. E eu sou uma tradutora para os empresários, porque eu não posso chegar para eles e falar assim, então, você preenche esse documento da WB, vão registrar DI, um bando de sigla, que também vocês usam várias siglas, né? Eu preciso traduzir. Quando você traduz, o cara fala, é isso. Eu tenho essa analogia quando eu vou vender ou tentar vender a revisão fiscal. Eu falo, o senhor tem um contador. Vamos fazer analogia com uma funcionária que trabalha na sua casa. Ela lava, passa, serve o almoço todo dia, no mesmo horário. Beleza, o senhor está feliz com ela? Estou muito feliz. Se o senhor chegar para ela e disser assim, você vai arrumar todo esse guarda-roupa, você vai limpar todas as gavetas, eu tenho certeza que eu esqueci uma aliança de ouro dentro dessa gaveta aqui. Você acha para mim? Ela vai falar, eu vou fazer isso, mas você não vai almoçar na hora, não vai ter roupa para passar, lavada, nada na hora. Então, não dá para tirar o seu contador do que ele faz e que está fazendo muito bem feito para fazer essa coisa extra. Exato. Então, eu faço essa analogia e ele fala, entendi. Porque eu não chego e falo assim, eu não estou reinventando a roda, aqui não tem mágica, eu não sou pajé, nada disso. A gente vai fazer a mesma coisa, com uma atenção diferente e focos diferentes. Aí ele entende. Legal, mas é legal trazer isso, porque as pessoas podem empreender, né? E isso é uma grande, como você falou, a remuneração da área tributária é perfeita, é magnífica. É muito Tem que entender que tem que ter volume para ter recorrência, se não tiver volume não vai ter recorrência, tem que entender que precisa ter paciência, então não é uma negociação que você vai, foi num dia, no outro dia tá fechado. Então, vai ter conexões, né? Mas e haverá erros que você... Vai, em óbvio. Todos os processos tem erros. Eu sempre falo isso. Não vendo o processo perfeito. Eu falo, vai acontecer? Pode. Mas a maneira com que o profissional vai resolver o problema vai residir a diferença dele ali. A prestação de serviço dele vai se diferenciar. Porque tem um monte de problema. Eu mesmo já discuti muito com a sua operação. Discuti bastante, porque eu quero entender e tal. Mas a gente tem que resolver. Exato. E às vezes o problema, a gente tem até que proteger o outro lado, porque, como você falou, você imagina aquele contador que está ali no meio de todo mundo ali, fazendo um monte de coisa, às vezes resolvendo até o visto do cliente. E depois chega uma auditoria ali, né? Uma revisão fiscal e fala, olha, você errou no NCM. Pô, cara, putz, onde eu devia ter olhado, eu não olhei. Então, é frustrante também pro outro lado, né? Então, a gente tem também que fazer essa proteção. Mas legal. Rosana, foi muito gostoso o papo aqui. Queria agradecer. Falo muito. Muito bom ouvir você. A gente sempre bate um papo lá nos eventos presenciais e falei assim, eu quero conversar com ela. Você está sendo a segunda pessoa que a gente traz aqui. E agradecer a confiança que você tem aí no programa, que você tem em mim, que você está junto com a gente, está sempre em contato. E pedir para você deixar uma mensagem aí pro pessoal que está acompanhando a gente. Eu sou muito processos, mas eu também sou pessoas. Então, eu creio que eu achei nessa equipe processos e pessoas. Que legal. É muito importante isso para mim. Então, eu não sei se você quer que eu faça convite para as pessoas, não, eu quero para as pessoas virem para esse grupo, mas de qualquer maneira eu me sinto bem aqui porque isso é ótimo. A gente pode trocar dessa maneira e não é só técnico, mas também não é só oba-oba. A gente tem esse equilíbrio, porque, de novo, o segredo é o equilíbrio. É isso aí. Na verdade, óbvio, né, que a gente quer pessoas boas do grupo, quanto mais melhor. Pessoas que vão somar, mas o nosso objetivo mesmo aqui é prosperar o conteúdo para que as pessoas desenvolvam. Você falou uma coisa no início que é o meu propósito também, legado. Então eu falo, poxa, eu vou sair dessa vida e vou deixar o quê aqui? Então, na minha família eu tenho um legado. E para a sociedade, qual que é o legado que eu vou deixar? Exato. Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu acredito que nós estamos fazendo algo de bom, né? Então... Por isso que eu comecei a conversa fora da gravação falando, vamos fazer alguma coisa assim.
para deixar o caminho mais suave, né, Sim. para os outros. Porque a tecnologia já deixou suave, tá Exato. bacana. Mas talvez falta, né, Sim. a gente se unir assim para fazer alguma questão mais. Quem sabe, né? Quem sabe? Vou torcer. Vamos, Não sei vamos- se eu vou vamos estar por pensar. aqui ainda, mas... Vamos digerir. Tá bom. Rosana, Mas obrigado, obrigada viu? do convite você. Imagina. Viu? Fica Bacana. com Deus. Gente, obrigado. Uma grande satisfação ter vocês aqui. Então acompanha a gente. Vai ter várias histórias aqui pra vocês. E inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio. Então até mais. Até mais.